Vai. E para a gente iniciar, por que eu me esqueço? Vai dar certo. O vento tá batendo no chroma aqui, o fundo vai... Para começar, a gente vai falar do aposto. O aposto é o termo acessório da oração que se junta ao substantivo ou pronome do substantivo para explicar, enumerar, resumir, comparar e especificar. Ele geralmente vem separado dos demais termos da oração por travessão, dois pontos ou vírgula. O explicativo é quando explica o substantivo que está se referindo na oração. Por exemplo, Tiaguinho, cantor de pagode, ganhou a premiação. O cantor de pagode é o aposto explicativo. O enumerativo, ele enumera os dois termos ou mais citados anteriormente. Por exemplo, assistiram duas séries, The 100 e Stranger Things. Isso é um aposto enumerativo. O resumidor, ele resume os termos citados anteriormente. Exemplo, tios, tias, avós e primos. Todos eles irão ao casamento. Aí nessa oração é um aposto resumidor. O comparativo vai comparar um termo ao outro. Por exemplo, seus olhos, jabuticabas brilhantes, fitavam a janela. É um aposto comparativo. O especificativo, ele especifica um substantivo. O especificativo especifica um substantivo de uso genérico. Geralmente é o nome próprio da pessoa ou lugar e não vem isolado por vírgulas. Exemplo. Meu nome é Júlia. É um aposto especificativo. Foi. Agora a gente vai falar sobre o que é vocativo. Vocativo é o termo que serve para chamar, invocar ou interpelar um ouvinte real ou hipotético. Não pertence, portanto, nem ao sujeito nem ao predicado. O vocativo pode aparecer isolado por vírgulas ou seguido por ponto de exclamação. Em alguns casos, ele pode ser precedido por uma interjeção, por exemplo, ó. Como exemplo, ó céus, que confusão. Interjeção, ó. Ó céus é o vocativo. Outros exemplos são: não fale tão baixo, João. João é o vocativo. Olá, compadre, bom te ver hoje. Olá, compadre é o vocativo e olá é a interjeição. Agora eu vou falar sobre a concordância nominal. A concordância nominal é a relação entre o substantivo, pronome numeral substantivo, as palavras que a ele se ligam para caracterizá-lo, como artigos, adjetivos, pronomes adjetivos, numerais, adjetivos e particípios. O adjetivo concorda em gênero e número quando se refere a um único substantivo. Por exemplo, hoje nós vamos passear no parque. O nós vamos tem a concordância entre pessoa, entre gênero e número. Quando o adjetivo se refere a vários substantivos, a concordância pode variar. Um dos exemplos disso é o adjetivo anteposto a substantivos, que nesse caso o adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo mais próximo. Como por exemplo, encontramos caído o prendedor e a roupa. Ele concorda com o prendedor e não com o prendedor e a roupa. Se os substantivos forem nomes próprios, o adjetivo deve concordar com o plural. Por exemplo, as insuportáveis Isabela e Giovana vieram me visitar. Outro exemplo são os adjetivos pospostos aos substantivos. O adjetivo concorda com o substantivo mais próximo ou com todos eles, variando assim para o masculino se tiver um masculino e um feminino. Por exemplo, na empresa, o atendimento e a localização são perfeitos. Se fosse só atendimento, seria perfeito. Se fosse só localização, seria perfeita. Mas como tem o masculino e o feminino, são perfeitos. Vai para o masculino e no plural. Agora eu vou falar sobre as expressões formadas pelos verbos ser mais adjetivo. O adjetivo vai ficar no masculino se não houver nenhum modificador na frase. Por exemplo, água é bom para a saúde. Se houver modificador, dependendo, vai para o feminino. Por exemplo, esta água é boa para a saúde. O último exemplo que eu vou dar é quando o adjetivo concorda em gênero e número com os pronomes pessoais a que se refere. Por exemplo, Juliana as viu ontem muito felizes. Foi isso o vídeo, gente. Finaliza isso. Você finalizou aqui. Valeu, galera. Espero que você tenha gostado. É nóis. Fala que gostou aí embaixo, vamos nos comentários. Deixa o like. Deixa o like, se inscreve no canal. Compartilha. Naquele pique. Eu fiz pra te matar.
Vai, Pedro, vai ali. Curtida. Pedro, olha aqui. Pedro, olha aqui, a gente precisa Faz assim, dá um like. Fala e manda o povo dar um like. Olha isso, like, menino bonito. Vai, like, uhul. Tixan IP. É mesmo. Amaciante. Acha o X, né? Acha o X.